Olá, queridos, graça e paz a todos. Aqui é o pastor Edinaldo e nós estamos aqui em mais uma quinta-feira para juntos nós tratarmos de assuntos aí que tem a ver com a sua vida, com a vida daquele a quem você ama, com a vida de algum conhecido. Enfim, nosso objetivo aqui no nosso estudo de hoje, assim como tem sido ao longo destas quintas-feiras, é de nós realmente trazermos uma palavra de Deus, de esperança para o seu coração, de ensino da parte de Deus, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós podemos, com a graça de Deus, fazer, não é verdade? Então, você é o nosso convidado de hoje, certamente vai ser uma bênção o nosso estudo aqui de hoje, tá bom? E vamos falar a respeito de um tema muito forte, muito pesado, muito preocupante, que é sobre o suicídio. Então, se você puder compartilhar o link aí da nossa transmissão, vai ser bênção, tá joia? Encaminha aí para alguém, para um parente, algum conhecido, um colega, vai ser de fato um momento especial para todos nós. O nosso convidado especial de hoje é um pastor presbiteriano e psicanalista, Antônio Jean. Ele é o nosso convidado para o nosso bate-papo aqui desta noite, no nosso estudo de quinta-feira, onde nós esperamos que seja, de fato, aí, um período extremamente enriquecedor para a vida de todos vocês e daqueles que mais adiante estará também tendo acesso a este conteúdo que vai ser certamente impactante para a vida de todos. Tá bom? Nós vamos ter aí 1 hora de programação, então fique aí conectado. Nós vamos trazer dados a respeito do suicídio, por que as pessoas se matam, o que nós podemos e precisamos fazer. Então, não fique de fora, tá joia? Já damos aí as boas-vindas a todos que estarão se conectando aí conosco. Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Osasco, situada aqui na Paulo Lício Riso, número 207. Você pode também nos encontrar nas redes sociais, no Facebook, Igreja Presbiteriana de Osasco, no Instagram, IP Osasco, acho que é isso, e no YouTube, TV IPO, www.youtube.com/tvIPO. Aliás, se você não entrou no canal, não se inscreveu, o que você está fazendo, queridão? Se inscreva no canal, aciona lá o sininho para você ser notificado aí de todas as participações, de todas as nossas programações. Tá joia? Conforme você sabe, eu sou o pastor Edinaldo, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Osasco, e está chegando aqui conosco a fera, né? Está se conectando aqui, e vamos dar aí um tempinho para o nosso queridão e amigo. Olha ele aí, ó. Ele tem essa barba branca aí, mas não é de idade, não. Isso aí é um mistério, né? Porque o cabelinho está pretinho em cima, mas a barba está branca. Fala aí, Rev Jean. Vamos aguardar aí a questão, né, da conexão. Deixa eu só verificar aqui. Ei, Jean. Tá bom? Vendo e ouvindo. Se eu fizer assim, fica ruim, deitado? Não, fica não, fica bom. Fica melhor em pé ou deitado? Não, assim tá bacana. Tá legal. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem. Não botei o fone. Não, mas tá legal. Deixa eu ver assim, como é que... Você acha que é melhor assim? Tá bacana também, tá legal. O que você acha assim? Se quiser deixar assim, tá de boa. Tá ótimo. Vou ver se eu consigo aqui, com os apoios aqui como eu estou no celular. Vamos ver se eu consigo... Do Zoom é um consumidor violento aí de carga do celular. Se ele tiver com pouca carga, pode ficar atento. Estou com 78%. Não, então deve dar para caminhar bem aí. Não, bacana, Jean. Então eu vou fazer aqui uma leitura breve. Nós vamos aproveitar esse tempo aqui, que é 1 hora de bate-papo. E eu quero, desde já, agradecer muito aí a sua
à sua disposição. Sei o quanto isso deve ter lhe custado, o dia muito corrido, tantas coisas a se fazer, além do trabalho que você realiza, é pastor, tem a sua igreja, estudo bíblico hoje. Então, obrigado mesmo, viu, meu irmão? De coração, muito feliz, honrado aí de poder ter esse bate-papo com você diante de um assunto que é pesado, que é seríssimo, mas que, se Deus quiser, vai ser bênção para a vida daqueles que estarão nos ouvindo e vendo. Eu quero começar, então, queridos, lendo um texto que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, no capítulo 9, e eu quero ler aqui o verso de número 36 apenas. Mateus 9, 36, e nós vamos orar e nós já vamos começar o nosso bate-papo aqui com a apresentação do nosso convidado especialíssimo de hoje. Tá joia? Mateus 9, 36 nos diz assim: vendo ele, no caso aqui Jesus, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Apenas o verso de número 36. Vamos orar pedindo a bênção de Deus aí para o nosso estudo de hoje, que seja enriquecedor para a vida de todos os queridos. Senhor amado, é com gratidão no coração que nós estamos aqui mais uma vez. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Jean, sua família, seu ministério, o Senhor que tem o abençoado Deus como pastor, o Senhor que tem também usado muito a vida dele como psicanalista, na instrução, na orientação, no aconselhamento de tantas vidas. E queremos, Deus, que esse tempo que passaremos aqui seja tremendamente abençoador para a vida de todos os nossos queridos irmãos que se conectarão conosco, aqueles que posteriormente terão acesso a esse conteúdo. O Espírito Santo do Senhor possa realmente usar este tempo que teremos aqui de maneira a fortalecer, encorajar, sustentar e capacitar cada um, ó Deus, a realmente superar aí as suas lutas, as suas dificuldades e a prosseguirem, sempre olhando para Jesus, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, e é no nome dEle que nós oramos, agradecidos. Amém? E amém. Bom, Jean, eu quero começar aqui, então, te dando a oportunidade. Eu não vou fazer esta apresentação, mas deixo para que você, então, possa aí dizer para os nossos queridos irmãos quem é o Antônio Jean. E eu coloquei lá no nosso convite que se trata de um pastor presbiteriano e um psicanalista. Então, por gentileza, meu querido. Obrigado, reverendo Edinaldo, pelo convite de estar com os irmãos da sua igreja, com esse povo. Falar com os irmãos e falar com o público em geral é sempre bom. Obrigado mesmo. Eu consegui, né? Embora você disse que eu devia ter uma agenda lotada e tal, como todos os terapeutas e pastores têm, né? Vou começar dizendo para você o seguinte, pessoalmente falando: eu não me orgulho de uma agenda cheia. Eu acho que a gente tem que ter tempo para atender as pessoas, né? A nossa agenda são as pessoas. E hoje foi isso e tem sido isso. A demanda tem sido grande. Por um lado, eu fico contente das pessoas buscarem ajuda. Por outro lado, fico triste de ver tantas pessoas precisando de ajuda. Sempre tem os dois lados em tudo, né? E eu estou aqui para atender vocês e a gente ter essa conversa. E quero que você direcione aí o que você quer saber, qual que é a demanda, o que nós vamos tratar aqui. Perfeito, Jean. E o tema aqui do nosso bate-papo hoje é sobre suicídio, né? E saímos no mês de setembro, o dia 10 de setembro é a campanha aí internacional de prevenção ao suicídio. E então nós gostaríamos de fechar esse setembro amarelo, não no sentido de concluir a temática, mas de aproveitar aí a oportunidade de falar neste mês a respeito do assunto. Então, o tema nosso hoje é bem direto: suicídio, por que as pessoas se matam? E eu começo com essa pergunta, Jean. E você, como conselheiro que você é alguém que estudioso aí da mente humana, dos dramas que as pessoas convivem com ele, e eu começo com essa pergunta: por que as pessoas se matam? Pois é,
Eu, graças a Deus, não tive nenhum caso de suicídio em tratamento comigo. Eu já tive colegas, terapeutas, psicanalistas que perderam seus pacientes. Eu tenho pacientes, eu tenho pessoas comigo que têm desejo de morte ou desejo pela morte, tanto faz. Mas, graças a Deus, não deram cabo da vida por razões que talvez a gente desconheça ou conheça. E eu quero apresentar algumas aqui, que é por uma ótica da psicanálise. Nesse mês, eu vi muita gente falando sobre suicídio. Pastores, gente falando de uma forma muito simplória, gente apenas tentando encorajar, dizendo não cabe com a sua vida, fica firme, enfim. Gente dizendo, se você tiver esse desejo, procura ajuda. O que eu tenho para dizer nesses meus 20 anos de consultório, de pegar mesmo o problema na unha, pela unha, é que a razão verdadeira do que levou a pessoa a cometer o suicídio é desconhecido, porque ele foi e não voltou. Quem morreu não voltou para contar, não voltou para dizer minhas razões foram essas. Eles dão sinais, eles dão recados subjetivos. Aqueles recados diretos que a gente ouve por aí, vou acabar com a minha vida, tudo, a gente costuma dizer que você deve dar atenção, você deve dar acolhida, mas esse dificilmente dá cabo da vida. O que dá cabo da vida é aquele que não falou, é aquele que não deu sinal nenhum visível de uma forma agressiva, do tipo, eu vou me matar. Eu já tive aqui pacientes que disseram, doutor, eles às vezes me chamam de pastor, de doutor, pelo nome, enfim. Doutor, uma mulher, por exemplo, um dia eu me mato para que o meu marido veja o quanto ele me fez mal. O suicídio para aquela mulher teria, ela não fez isso, mas teria um recado e uma culpa. Eu quero que ele sofra o que eu estou sofrendo. Então ela julga que tirar a vida seria dar ao outro o peso que estava com ela. Agora ele vai ficar culpado por eu ter me matado. Eu tive uma paciente, e à medida que eu vou falando aqui, eu vou me lembrando de vários episódios. Eu tive uma paciente crente, mas estava em crise, não com a fé, mas com a vida. E ela mandou uma mensagem para mim, dizendo, me agradecendo o trabalho, me agradecendo tudo, mas estava tudo muito pesado. E que ela tinha tomado muitos remédios. Eu trabalho com um psiquiatra e a gente sempre, às vezes, faz uma medicação. E ela me deu um recado, eu fiquei olhando aquilo e minha esposa estava perto, eu falei, olha o que essa minha paciente me mandou. E a minha esposa que disse, ela está pensando em se matar. Faça alguma coisa. E aí eu acordei e liguei para ela, o telefone não atendeu, e aí eu entrei nas redes sociais. Graças a Deus as redes sociais, que muita gente condena, mas salvou. Eu consegui achar a filha dela, falei com a filha rapidamente viu a mensagem no Messenger, e eu disse, vá à casa da sua mãe, ela é separada, e a filha estava morando com o pai, que a sua mãe tomou todos os remédios. E eu suspeito que ela esteja tentando alguma coisa. Chegando lá, ela foi recebida, a filha conseguiu entrar, porque tinha chave, e pegou a mãe grogue, totalmente como se fosse embriagada, e levaram e fizeram lavagem estomacal e salvou. Inclusive, esse é um dado que eu já diria para você. O suicídio entre os homens, ele é mais eficaz. Por quê? Porque os homens, quando vão cometer suicídio, eles cometem com atos brutais, que não dão chance de socorrer. Então, os homens se pulam na frente de um carro, dão um tiro na cabeça, na boca. As mulheres não, elas tomam remédio, cortam os pulsos.
É para chamar a atenção? Não. É que as mulheres não têm um ato suicida, na sua grande maioria. Eu soube recentemente de uma pastora no Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus, que pulou do viaduto. E tem um vídeo aí de alguém que filmou. Eu não teria a menor coragem de filmar isso. Já vivi situações que eu não tenho coragem de pegar o celular e filmar, porque eu estou ali envolvido com socorro e não com a filmagem. E aquela mulher pulou. Então, isso é raro. Mas o suicídio é eficaz entre os homens porque eles são mais brutais. Então, não dá tempo de socorrer. As mulheres tomando remédio, cortando os pulsos. Tentando responder a sua pergunta, e é tentando mesmo, porque eu suspeito quem diga eu tenho a resposta. Eu não gosto de coisas assim. A gente está examinando, a gente está observando, a gente está lendo, a gente está estudando, e tudo que a gente tem é o que eu vou pôr para você aqui. E por um viés psicanalítico, um viés clínico. A gente tem casos bíblicos de homens que desejaram a morte. A gente tem casos bíblicos de homens que se mataram. Sansão foi um. Ele se suicidou, literalmente. E parece que até com uma chancela divina, porque ele pediu a Deus, mas a última vez a sua força. E ali ele matou mais em morte do que em vida. E você conhece o episódio, todos nós conhecemos. Estou dizendo que Deus apoia o suicídio? De forma alguma eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus condena o suicídio? Também não. Ou no sentido que Deus condena ao inferno o suicida? Também não. Agora, por que a pessoa quer o suicídio? Bom, primeiro que eu suspeito que ele quer o suicídio. Ele quer a retirada da angústia. Eu não estou consciente de tudo que eu tenho visto que ele quer a morte. Ele quer o livramento da angústia, que o faz pensar na morte. O suicídio ele é um ato impulsivo. Embora a pessoa, muitas delas, programam o suicídio, elas armam um plano suicida, mas ela sim ela é um ato impulsivo, onde naquele momento em que ela teve a coragem de dar cabo da vida, na sua grande maioria, em todas as regras tem exceções, ela não estava tão cônscia de que aquilo era o melhor método, ou o melhor meio de se livrar da angústia. A morte, para a psicanálise, não é o que o suicida deseja. Nem ele sabe o que ele deseja. O suicida ele tem um quadro patológico. Vamos pensar aqui, por exemplo, se a gente tivesse, não sei se você já teve contato com um esquizofrênico, por exemplo, ou esquizofrênico paranoico, que ele chega perto de você e tem a certeza e a convicção de que aquele indivíduo que passou do outro lado da rua está lá espiolando ele. Eu já fui alvo disso. Eu fui pregar numa igreja no Paraná e o cunhado do pastor é um esquizofrênico paranoico. E foi complicado, porque eu acordei de madrugada para ir ao banheiro e ele acordou também para fazer alguma coisa na cozinha e encontrou comigo no corredor da casa. Pronto. Naquela ocasião, eu não tinha conhecimento disso, já estava estudando algumas coisas, mas não sabia do episódio dele, e no dia seguinte ele estava atacadíssimo da paranoia, porque ele disse que eu fui para lá para prendê-lo. Ele carrega uma culpa, ele carrega uma transgressão, ele carrega algo que eu não sei, ninguém sabe, do qual uma figura estranha como eu é suficiente para um gatilho da paranoia dele, esquizofrênico, de achar que eu estava de madrugada bisbilhotando a vida dele para, no momento oportuno, prendê-lo. Assim é a mente de um suicida. Ele carrega algo do qual ele está cônscio de que a morte é a solução. Porque a vida, ele não sabe o que é, ele não sabe o que ele quer. E ele pode ter sofrido frustrações, decepções, pode ter sofrido embates que todos nós enfrentamos. Só que para ele é muito mais pesado do que para qualquer um de nós, vou dizer, normais, Na verdade, de longe, todo mundo é normal. De perto é que a gente percebe os transtornos e as dificuldades.
O suicida, ele carrega algo que nós ainda não conseguimos identificar, a não ser suposições do tipo a angústia, a ambivalência. Ambivalência é um termo da psicanálise muito interessante, que a pessoa entra numa pressão moral muito grande porque ela deseja o que desaprova. Então, vamos lá. Deixa eu criar uma situação aqui que pudesse trazer luz a quem está nos vendo e nos ouvindo. Eu sou um cristão, sou um pastor, mas eu ainda desejo coisas não permitidas pelo cristianismo, como, por exemplo, prostituição. Eu desejo ir a uma casa de prostituição. Esse desejo se torna forte dentro de mim, ele é patológico, porque eu posso ter um transtorno de desvio de conduta sexual, mesmo sendo crente. Eu, com a leitura bíblica e com o conselho do pastor e com as pregações, eu me mantenho firme, mas eu entro num processo de angústia em que eu começo a desejar muito mais aquilo que eu desaprovo por causa do cristianismo, e isso é o sentimento de ambivalência. E eu entro numa crise de que eu quero, mas não posso, eu posso, mas eu não quero, porque eu sou crente. Eu posso porque eu sou livre. Eu posso porque eu sou dono de mim. Eu não posso porque eu sou crente. Aí entra o conteúdo moral, cristão. Mas eu vou. Pronto. No dia seguinte, a culpa, o remorso, o arrependimento e tantas outras coisas confusas na minha mente tomam as minhas afetividades. Se eu encontrar perdão de Deus, se eu encontrar nas Escrituras ou alguém que me acolha e me faça continuar a vida novamente, eu superei, tudo bem. Se eu não encontrar, prestem atenção, não é que eu estou dizendo que não existam pessoas disponíveis a me atender. Quando eu digo se eu encontrar ou não encontrar, tem a ver só comigo. Porque você pode ter ido no pastor, você pode ter ido no terapeuta, você pode ter ido a quem você quiser para falar das suas angústias, mas você ainda assim não encontrou. É o mesmo que dizer, estou cercado de pessoas dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro da igreja, mas me sinto só. Muita gente perto de mim, mas a minha alma ainda está sozinha. Se eu não encontrar guarida para aquele meu sofrimento, para aquele meu arrependimento, eu me mato. O ego fica tão insuportável de carregar o peso do superego, abre aspas, superego, meu padrão moral, aquilo que está na minha estrutura psíquica que me diz certo ou errado. Aquele que me diz, para mim, resolver o problema do instinto. Instinto, sexo, sede, fome, são posturas instintuais. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Jesus também teve. Posturas instintuais. Sede, fome. O meu superego é que vai dizer pode ou não pode. Sede é um instinto. E aí eu digo Coca-Cola, porque o meu ego ele quer o prazer. E aí o superego diz, não, quem mata a sede é água, Coca-Cola engorda. Se o meu superego for muito pesado, cheio de conteúdos morais, de forma agressiva, o meu ego, que precisa realizar o desejo do instinto, que é a sede, vai ficar vendido. Ele diz, e agora, o que eu faço? Quer saber? Eu vou tomar Coca-Cola. Ele toma Coca-Cola, o superego marginaliza ele, dizendo, você não cumpre o que promete. É como se fosse a voz do capeta. Você não honra o que você prometeu, você é um sem vergonha. O meu ego fica esmagado, perco a noção de realidade e me mato. Acabo com a minha vida. Nós tivemos dois... Ele vinga em si mesmo, né? Hein? Ele vinga em si mesmo, né? Isso. Por quê? Porque o suicídio é uma agressividade que não se externa, mas que volta para si mesmo. Todo suicida não conseguiu viver a agressividade necessária. Ele não conseguiu externar a agressividade. Eu fico irritado com alguma coisa, eu falo comigo mesmo, você é um burro. Como é que você pode errar a rua? Como é que você pode
não saber onde chegar, bota no Waze aí, bota no Google Maps, bota... Eu fazendo isso, eu libero uma agressividade. Eu não fazendo isso, essa agressividade contida se volta contra mim mesmo. Eu posso bater o carro, eu posso cometer atos de punição contra mim que podem fazer com que eu venha a perder a vida. E isso significa dizer que ele pode estar consciente do que ele fez ou não. Então, veja, reverendo, o suicida, ele tem uma agressividade que se volta contra ele. E ele desiste da vida, desiste do mundo aqui, agora, porque ele não consegue se comunicar com ele. Eu tenho um episódio de um conhecido daqui da igreja que queriam que ele viesse falar comigo, se tratar. Um cara já de 30 anos, tinha um filho, morava com a mãe, bonzinho toda a vida. Geralmente os suicidas são. E ele não veio, não passou em terapia comigo. E um dia o tio dele, que era daqui da igreja, não é mais, me falou que ele tinha se matado. Eu falei, mas é sempre uma notícia horrível quando chega para a gente que alguém se matou, né? E aí eu falei, meu Deus, como é que foi isso? Aí eu fui levantar, fui até no enterro dele, no velório. Ele saiu para... Ele já tinha uma depressão crônica, ele já tinha, né, todo um transtorno de afetividade, e ele saiu para pescar com o pai. No caminho de volta da pescaria, a mãe, muito castradora, não vou botar culpa nela, vou dizer o quadro. Uma mãe muito castradora. As mães geralmente são mais assim, né, cobradoras, né? O papel da mãe é cobrar. Fez a lição, tomou banho, não tomou banho? O pai é mais, vamos conversar, o que está acontecendo? Mais maleável, né? O pai, você negocia mais com o pai do que com a mãe. A mãe é a regra. A mãe pediu uma pizza. Quando vocês estiverem voltando, traz a pizza. Chegaram em casa, acho que conversaram no caminho sobre pescaria, esqueceram a pizza. Chegou em casa, cadê a pizza? Esqueceu a pizza. Aí a mãe, porque vocês, eu ligo, você me liga, porque a mãe, às vezes, em vez de falar 2 vezes, 3 vezes a mesma coisa, ela dá bronca, fica dando bronca, dá bronca, dá bronca. O pai disse, não tem problema, vou sair, vou buscar. Qual o problema? Esqueci de... porque vocês estavam no caminho, vou lá e pego. Foi, saiu, o menino ficou em casa, ele chega, chama o fulano para comer, que eu cheguei com a pizza. Ele não foi com você? Não foi comigo. Onde é que ele está? 30 e poucos anos. Aí o pai foi lá no quartinho da pescaria, onde guarda as coisas da pescaria, tentou abrir a porta, não conseguiu, empurrou a porta, escutou alguma coisa batendo no chão, era o corpo do menino. Ele estava enforcado atrás da porta. Nossa, misericórdia. Leitura minha sobre a situação. O ego dele não suportou a bronca. O ego dele não suportou a pressão. O ego dele não... Você tem, por exemplo, o harakiri, a cultura japonesa. Por causa da vergonha, ele se mata. Então, a gente aqui, o que a gente faz num caso de vergonha? A gente se muda. A gente vai para outro lugar onde ninguém nos conhece. A gente muda de vida, muda de... Enfim. Ou a gente enfrenta a vergonha, sendo literalmente um sem vergonha. Pequei mesmo, errei, fazer o quê? Vamos bola para frente. O suicida não tem isso. Você veja no texto da Bíblia, por exemplo, o suicídio de Judas está caracterizado isso que eu estou falando. Ele fica com remorso, ele fica envergonhado, ele tenta devolver o dinheiro e o pessoal se joga no pé dele e diz, aí, toma esse dinheiro teu aí. Quer dizer, a pressão foi grande, ele roubava sempre, lembra que João diz que ele roubava sempre e Jesus sabia, e ele não conseguiu lidar com isso, não buscou ajuda para isso, para tratar dos seus transtornos, seus desvios, suas causas, e ele se matou. Então, isso é o quadro suicida, né? Ele quer fugir do sofrimento, ele tem um sentimento de ambivalência insuportável, ele tem impulsividade e ele tem rigidez. E ele perde. Quando ele chega no suicídio em si, é um processo, ele já perdeu a autoestima, ele já perdeu o ego, ele já não tem mais convicções, ele já está completamente confuso, e a confusão é o combustível suficiente
para aquele que sofre de um transtorno suicida dá cabo da vida. E aí, meu amigo, não adianta ficar chamando, não adianta dizer não pula, não faz. E o fator tempo, né, Jean, é uma coisa que talvez não seja possível precisar, né? Porque a gente está falando de situações que, lógico, vai demandar um tempo, né? Que vão se acumulando, que vão se somatizando, e essa pessoa começa a fazer essas formulações, né? E o copo vai se enchendo, é mais ou menos por aí, né? Porque eu estava dando uma pesquisada, a gente tem um índice muito grande de suicídio no mundo. É cerca de 800 mil pessoas se matam no mundo, todos os A cada anos. 40 segundos, A uma cada pessoa dá 40 cabo da vida. Isso aí. Isso é uma estimativa da OMS. Então, a gente está falando de uma coisa que realmente ela é, de fato, assustadora, né? E, então, a gente precisa realmente pensar a respeito disso aí. Então, eu estava vendo, por exemplo, nós temos aí algo em torno, há um percentual grande de suicídio entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. Talvez Sim. até um pouco mais, colocamos aí 3 anos a mais, 15 a 34 talvez, mas há também um número grande naqueles que estão numa idade um pouco mais acima. Como no conhecimento que você tem, do que você já conversou, do que você já ouviu, a explicação para isso, nessa faixa etária de 15 a 30 e poucos anos, né, esse perfil, e aí você tem um salto, talvez, quem sabe, a partir de 60 anos de idade. É isso mesmo? Como que Mas, você avalia mas aí não. esse perfil? O que é que... Você tem, não no Brasil, mas em alguns países, você tem o suicídio assistido, onde a pessoa cansou da vida e quer morrer. Teve um episódio aí, não vou me lembrar o país, ele foi para aquele país que é legalizado, ele falou, estou cansado, não estava doente, não estava nada, não tinha comorbidade, não tinha nada. E ele disse assim, estou cansado, estou com um enfado. E ele foi para um local onde se faz isso, fez a última refeição, como um presidiário condenado nos Estados Unidos. A última refeição, fizeram as vontades dele e tal, e ele tomou o remédio e deitou para dormir, não acordou. Mas isso é ínfimo perto do que nós estamos falando sobre o problema do suicídio. Então, esses caras não entram na estatística. E esse salto que você deu da idade também não entra. O que hoje entra é dessa idade que diminuiu, ou melhor, que aumentou. Antes era mais perto da juventude e adolescência. Hoje já foi até mais dos 30 anos, 30 e pouco. Por quê? Reverendo, você sabe que tem muitos caras hoje de 30 anos que ainda estão morando na casa do pai, né? E não saíram para a vida. Minha mãe casou com 18 anos. E muitos casamentos do passado era para sair de casa. Porque dentro da casa dos pais tinha que se viver a lei do pai, da mãe. E aí o casamento era uma solução. Eu vou casar porque eu saio fora daqui e vou ter minha vida. Isto é saudável. Eu querer romper com os meus pais para ter a minha vida é saudável. Não estou falando de saúde psíquica. Quero ter minha vida, quero ter minha casa, quero ter meu espaço. Hoje, não se tem mais isso, porque o meu espaço, a minha vida, eu tenho dentro da casa do outro. Olha o Facebook, por exemplo, é o maior retrato do que nós estamos falando. Quer dizer, as minhas opiniões e a minha vida eu imponho para você. Você posta um negócio no Facebook, eu entro lá e te detono, na tua casa. Eu estou na tua casa. É virtual, mas é a tua casa. Hoje se vive isso, literalmente, na casa dos pais. Eu não preciso casar para sair de casa. Eu posso levar a namorada para casa do meu pai e ficar com ela lá no quarto. Eu posso fazer o que eu quero. É até mais barato, eu não preciso gastar dinheiro e tal. Então, isso significa dizer, estatisticamente e comprovadamente que nós estamos assistindo, que o ego do sujeito não é um ego estruturado. E o suicídio está dentro deste quadro porque, no passado, com 18 anos, com 20 anos, você estava diante de um homem, de uma mulher. Hoje você está diante de um cara de 18 anos, de 20 anos, de 25 anos, ele ainda é um adolescente. O ego dele
Ele só pode ter tamanho, mas o ego dele ainda não se estruturou. E o que faz o suicídio ter uma chance é em ego desestruturado. É num ego não articulado. É num ego não configurado. Que não aceita erros, que não lida bem com os erros. Eu crio meus filhos. Eu tenho 3 filhos. E crio os meus filhos com o perdão, com a misericórdia, com... Não, você errou, meu filho, não tem problema não. O erro a gente conserta. Só não tem jeito para a morte, meu filho. O resto a gente conserta. Vamos para frente. Eu digo isso. Só quem conserta a morte é Jesus Cristo. Meu filho. Agora, vamos para frente. Esses egos não lidam com isso. E aí a perda de realidade, melhor, leva à impulsividade. E a impulsividade é um problema sério para a questão do suicídio. Agora, reverendo, vou mais longe ainda. Se você me permite. Opa, bora lá. Para a psicanálise, o suicídio está ligado à pulsão de morte, chamado Thanatos. Para o Freud, haviam só duas pulsões. O que são isso? São alavancas. Pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de morte tem o nome de Thanatos. Thanatos é desejo sombrio, morte. E pulsão de vida é eros, erotização, sexualidade. Não precisa ser necessariamente sexo em si, o que é um tabu para as igrejas, mas eu estou falando de erotização, de libido, de desejo. Olha para nós, por exemplo, para algumas pessoas que talvez estão nos assistindo, quando está o dia chuvoso, sombrio, que está frio, como muda o nosso emocional, o nosso humor. A gente chama de depressão sazonal. Eu atendo várias pessoas na Irlanda por vídeo, e os brasileiros que estão na Irlanda sofrem absurdamente com a depressão sazonal, porque vai clarear 10 horas da manhã e escurece 4 horas da tarde. Não tem sol. Os caras sofrem. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o Thanatos toma conta e torna a vida da pessoa mórbida, torna a vida da pessoa sem graça, torna a vida da pessoa sem sentido. E o Eros torna a vida da gente libidinal, torna a vida da gente funcional, torna a vida da gente prazerosa, seja a nossa profissão, seja o nosso casamento, seja tudo que envolve o nosso dia a dia. São as duas pulsões que Freud viu que impulsionam. Quem vive sobre o Thanatos, complicado. Eu tenho uma paciente de 2 anos, chegou aqui com o Thanatos afloradíssimo, se cortava, praticava o cutting, que é muito típico em adolescentes, né? Que não é o suicídio ainda em si, mas é o prenúncio do suicídio. A morte faz parte do imaginário. Chama o cutting. Se corta, às vezes, perto da virilha, onde ninguém pode ver, anda muito de camisa de manga comprida. E é um trabalho de formiguinha, as sessões terapêuticas. Hoje, essa moça não toma mais remédio algum, ela não pratica mais o cutting, e a vida dela está completamente voltada para o seu casamento e o seu noivado. Erotizou. Erotizou, sai do Thanatos. Erotizou, sai da morte. Fácil. Fácil. E agora, nós também temos atos suicidas inconscientes. Velocidade automotiva, aqueles caras que gostam de esportes radicais e perigosos. É um desejo inconsciente suicida. Porque quem me garante que ele volta daquela prática esportiva com vida? Se bater, morreu. E o cara corre no final de semana, o cara come comida que não pode. Então, todos nós carregamos inconscientemente um Thanatos,
uma pulsão de morte. Quando a gente come mal, dorme mal, vive mal. A diferença nossa para o suicida é que ele confunde tudo isso e acha que o que tem do outro lado é melhor do que o que tem do lado de cá, onde ele está vivendo. E por uma ficção, por um ato imaginário impulsivo e agressivo, ele realiza. São como, por exemplo, aquele ator Robin Williams, que tinha uma doença degenerativa e programou a morte dele e foi embora. Não queria enfrentar o problema, não queria enfrentar as lutas e as dores. Esse é um dos pontos que eu tenho falado aqui e que eu tenho dito em palestras e por aí. Jean, eu estou aqui pensando o seguinte, você falou aí da questão do Thanatos e do Eros. Ok. A pessoa sai do Thanatos, vai para o Eros. Prazer, vontade, desejos, a perspectiva da vida muda. Vou criar aqui uma situação, tá certo? Okay? E a pessoa começa a ver a vida numa perspectiva diferente, aquilo que estava sombrio, estava sem vida, agora mudou. Mas veja bem, nessa perspectiva aí, nessa faixa etária que nós falamos, de pessoas que dos 15 até os 30 e poucos anos de idade, não tem essa oscilação, ele não pode voltar de novo para o Thanatos numa rapidez muito grande? E aí vem o meu ponto. Nós estamos falando de uma geração imediatista. Nós estamos falando de uma geração que não pensa a longo prazo. O sucesso tem que vir rápido, a felicidade tem que vir rápido, as coisas têm que acontecer muito rápido, porque é tudo muito rápido hoje. Então, nós temos a geração X, nós temos a geração Y, nós temos a geração Z, nós temos a geração... Agora, não sei o que vem depois aí, porque é aquela capacidade do cara ser polivalente, multifuncional, de realizar várias coisas, de saber falar vários idiomas, de ter várias faculdades, de ter pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado, Full HD, 4K, porque o cara tem que ser assim, realmente diferenciado, porque o mercado exige isso. Então, vamos imaginar essa situação. O cara sai do Thanatos e vai para o Eros. Pá, e aí ele cria aquela expectativa gigantesca. Não acontece. O sucesso não vem do jeito que ele gostaria, ou se vem, durou pouco tempo. Essa queda acontece também, volta para o Thanatos de novo, como que você lida com isso? Segura aí. E aí vem o pessoal que está lá na linha de frente, quem já passou por esses momentos da vida. É quem agora não consegue ter o seu espaço no local de trabalho. Ele se sente descartável, não é? Porque os mais velhos se matam, podemos dizer, porque não se sentem úteis, porque eles não servem mais, porque eles não conseguem competir com os mais novos, porque eles se sentem descartados, porque não há espaço para eles. O que você diz aí? Sim, nesse caso, se esse tipo de pessoa for competitiva. Cada um é cada um. Nem todo idoso é competitivo. E não é porque é idoso eu tenho mais chance de suicídio se eu for desprezado do mercado, desprezado da vida. Eu já vivi, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu me dou o direito de aproveitar a minha vida sem... Curtir a vida. Sem imposições. Eu pensaria assim. Porque eu não vivo a vida na concorrência. Eu vivo a vida para mim. E nessa vida que eu vivo para mim, nesse caminho meu, eu quero abençoar e ser útil ao maior número de pessoas possível. Agora, se ele tem um transtorno e o ego dele não é um ego desenvolvido e ele se perde na realização, a chance dele se matar é grande. Agora, o garoto, nessa geração... eu lembro que os textos na década de 90 que eu lia já era sobre a geração micro-ondas, a geração da rapidez das coisas, comida micro-ondas. Hoje não se fala mais em micro-ondas, se fala, né, nessa tecnologia muito maior do que o micro-ondas. Mas que o micro-ondas foi um símbolo da nossa época, da rapidez. É um problema. É um problema, inclusive, de profundidade, porque essa juventude pode falar de todos os assuntos, mas não aprofunda em nada.
Eles têm uma elasticidade de conhecimento, mas não têm uma profundidade dele. Se isso leva ao suicídio, não sei. O que eu sei é o que leva para o suicídio é a pressão do ego e a perda da realidade. Vamos falar patologicamente. O suicida, se ele não deixou uma carta, se ele não conversou com alguém antes, que a gente possa ter montado um script ou um escopo de informação, o suicida é porque ele foi impulsivo, agressivo e esmagado. E a impulsividade era tudo que ele precisava para aquilo que a gente chama de coragem. Então, do lado de cá, eu estou dizendo, pô, o cara foi corajoso, hein? O cara deu cabo da vida. O cara foi macho. Tem muita gente que fala isso. Eu não teria coragem. Na verdade, essa coragem eu transformo em impulsividade. Ele foi impulsivo. Como a gente é, muitas vezes. Você está na estrada dirigindo, você olha assim, acho que dá, acelera o carro e vai, carreta pega de frente, morreu. Foi impulsivo. Você podia ter pensado mais, podia ter esperado, podia ter... Né? Cara, vamos devagar, vamos tranquilo aqui, vai que dá. Aí se não der... Então, eu creio que a crença minha de que o suicídio está muito ligado a isso, a agressividade, a ambivalência, impulsividade, rigidez. Um ego rígido é um ego insuportável para si mesmo. Quem vive? Eu. Então, por exemplo, eu quis muito uma coisa, não deu. Não deu. Vou ficar com raiva? Vou. Chateado? Sim. Eu não sofro de ausência de dor. Eu tenho dores, eu tenho frustrações, eu tenho desejos não realizados, eu tenho. Mas o meu ego, ele é maleável. O meu ego, ele... Porque pensa, até o concreto precisa ter maleabilidade, senão a ponte racha quando passa o carro em cima. Mas o suicida não tem. O suicida não tem um ego maleável. Ele tem um ego rígido. Então, ele é sim, sim, não, não. Não tem conversa. Não deu certo, eu vou morrer, porque eu não mereço viver. Enfim, é uma série de coisas. O suicida, reverendo, ele faz algo do que fizeram dele. O suicida faz algo do que fizeram dele. Quer ver um exemplo do que eu estou dizendo? Nesse ponto contigo aí. No meu tempo, eu fui magro, ainda sou, mas eu estou um pouco mais fortinho do que eu era. Fui magro, narigudo, eu sou descendente de negro, de afro, então tenho o nariz largo, beiçudo, eu tenho aqui a parte alta. Se eu botar uma foto aqui para você, você vai dizer, não, isso não é você. Nesse tempo, nessa foto, o que zoavam de mim no colégio, meu amigo... O bullying era forte, era brutal. Eu fui chamado por uma diretora aqui na região para falar de bullying e eu falei, não fui. Por quê? Porque o bullying, na minha época, eu resolvia no cacete. Te espero lá fora, te pego lá fora. Hoje, cheio de mimimi, cheio de... entendeu? Você não prepara o seu filho para enfrentar os problemas da vida. As burdoadas. Por favor, reverendo, eu sei que nós estamos aí na página da igreja falando com os irmãos. O pastor incentivou a briga. Não é isso que eu estou dizendo. Escreve, eu estou usando isso como uma figura de linguagem. Você hoje não prepara seus filhos para a vida, para os embates da vida. Vou usar o bullying como uma figura. Eu ensinei meus 3 filhos a se defender. Eu não vou lá no colégio comprar briga deles. Mexeu com meu filhinho? O que você falou com meu filhinho? Você chamou ele de gordo? Você chamou ele de careca? Você chamou ele de magro? Você chamou ele de preto? Você chamou ele de branco? Você chamou ele de beiçudo? Você chamou ele de narigudo? Eu ria das piadas que davam em mim e colocava outras nos outros que me deram. Chumbo trocado não dói. E assim eu sobrevivi. Hoje não. Hoje os adolescentes... Mamãe vai lá. Por que você falou que o meu filho tem um cabelo feio? Porque é feio. Para nós aqui do nosso grupo é feio. Ele tem que arrumar um outro jeito de se defender daquela turma lá. Então, isso tudo vai fazendo com que o ego dessa geração seja um ego frágil, um ego fujão, um ego covarde. O ego precisa se estruturar.
E o Jung dizia que não tem outro meio da estruturação do ego a não ser a pressão da vida. A pressão da vida faz o ego ser estruturado. E toda essa modernidade, toda essa facilidade que a gente tem, o resultado é um ego frágil. É um ego que não sabe lidar com as frustrações. E nós embarcamos nessa quando a gente cria os nossos filhos. Não é dar dificuldade para os filhos, não é criar problema para os filhos, mas é permitir que eles enfrentem as dificuldades dele. Pai, o menino lá no colégio me chamou de magrelo. E você falou o que para ele? Eu falei que ia falar com o senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Resolve você lá, rapaz. Não é assim hoje, né? Já eu lembro que uma vez, batendo um papo contigo, você falou um negócio interessante. Você disse o seguinte, que os pais hoje procuram dar para os filhos aquilo que eles não tinham, aquilo que eles não tiveram. Pais enfrentaram dificuldades, lutaram, batalharam, conseguiram alguma coisa, e hoje eles procuram proporcionar aos filhos um mundo no qual eles não cresceram, não se desenvolveram. E então meu filho vai ter acesso às coisas que eu não tive, meu filho vai ter uma vida que eu não tive. Eles se matam pelos filhos e acaba criando um mundo que não condiz com a realidade, né? Onde o filho tem acesso a tudo, às vezes na medida do possível, evidentemente, do bom e do melhor, e acaba essa superproteção, ela não ajuda muito, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Agora, reverendo, eu vou voltar a uma parte que eu falei no início. Quando eu disse, por exemplo, que eu procuro ajuda e não acho. Não é que não tinha ninguém lá para me ajudar. Eu que não senti. A mesma coisa é o amor, a mesma coisa é uma série de coisas. Eu digo que amo, eu abraço e beijo, mas a pessoa que está sendo abraçada e ouvindo a minha frase não sente isso. O Lacan, o psicanalista francês, neo-freudiano, Jacques Lacan, ele disse uma coisa que me marcou muito. Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você ouve. Eu sou responsável pelo que eu estou dizendo, não pelo que você está ouvindo. Porque os conteúdos internos da sua alma é que vão codificar ou descodificar a minha fala. Então, se você tem um garoto, um filho, uma filha, que o ego dele não se estrutura e ele não tem mecanismos de estruturação, dar tudo pode ser um problema. Dar nada também pode ser um problema. Então, o fato não está no acontecido, como dizia Jean Paul Sartre. A questão não é o que te aconteceu, é o que você vai fazer com o que te aconteceu. Hoje, você dá tudo para os filhos porque você não teve, pode ser o que Freud chamava de alter ego. Eu me realizo nele. Né? Eu me realizo nele. Meu filho, por exemplo, mais velho, comprou um carro agora. O carro dos sonhos dele. Um Honda Civic 95, hatch. Carro de esporte, corrida. Carro velho. Ele trabalha hoje numa multinacional. É um rapaz de 24 anos. E juntou o dinheiro dele, comprou um carrinho, está reformando o carrinho. Ele falou, pai, desde a primeira vez que eu vi na internet esse carro, vieram poucos para o Brasil, esse carro é maravilhoso. Eu falei, filho, eu nunca pude ter isso. Com a sua idade, 24 anos, eu não tive o carro do meu sonho. Eu fui ter agora, depois de 40 anos. Eu fui na loja, mas não é aquele carro da infância, até porque da juventude, né? Até porque ele está velho para mim hoje. Hoje, a nossa idade não quer um carro dos sonhos, a gente quer um carro que nos dê menos trabalho. Né? Ele passa a semana, ela vai lá, leva na oficina e troca isso, vai aquilo. Toda semana tem uma coisinha para arrumar. É o brinquedo grande dele. Nós dois não temos mais paciência para isso. A gente quer entrar no carro e ir embora. Chegar no destino e voltar. Mas isso é coisa de garoto. O que eu estou dizendo, reverendo, é que assim, você pode proporcionar as coisas para o seu filho, porque as coisas estão aí. E hoje as coisas são mais fáceis mesmo, mais fácil de comprar. O crédito está mais fácil, está tudo muito mais fácil para muita gente. O que eu estou dizendo é que se eu proporciono isso, a motivação, por causa do meu alter ego, o que é o alter ego? Eu não pude ser médico,
e vou fazer de tudo para fazer um filho meu médico. Pergunta, ele quer ser médico? É isso que ele queria para a vida dele? Não, mas o sonho é meu, vivendo no outro. E quem é o outro que pode viver os meus sonhos? Meus filhos. Por quê? Porque os meus filhos têm o meu nariz, têm a minha silhueta, têm o meu DNA. Então fica fácil. Eu não posso viver o meu sonho no vizinho que eu não conheço, num cara que eu não... Eu só posso viver os meus sonhos não realizados naquele que eu vejo a minha silhueta. São os meus filhos. Nem na minha mulher eu posso ver meus sonhos realizados, porque ela não é eu. Agora, os meus filhos têm parte de mim. Isso Freud chamava de alter ego. Tem muito pai vivendo o alter ego. E isso é um problema para os filhos, problema para o outro, porque ele está vivendo a vida que não é dele, ele está vivendo a vida que é dos pais. Pergunta para o menino se ele quer isso. Pergunta para a sua filha se é isso que ela gosta, que ela quer. Então, veja, nós temos um outro problema surgindo, que é a imposição minha das minhas vontades e meus sonhos sobre o outro. Agora, se a facilidade de dar a eles as coisas é porque há facilidade de Deus, e não é uma motivação de querer poupá-los do sofrimento, querer poupá-los da vida difícil, porque, vamos falar a real, se meu filho puder ter uma vida mais leve, mais fácil, é melhor. Né? Se eu puder fazer o meu trabalho sem me suar e sem sentir dor no corpo, eu prefiro. Se não tiver jeito, eu não trabalhei a minha vida, eu estou aqui no ar-condicionado, mas eu tenho sala com ar-condicionado de 10 anos para cá. Durante muito tempo, meu consultório não tinha ar-condicionado, trabalhei sem ar-condicionado e sofria no calor. Isso não me matou, isso não me fez de mim um homem nem melhor nem pior. Era a questão. Então, reverendo, tem várias situações. Eu queria resumir sobre a sua pergunta, porque eu vou abrindo, né, questões, dizendo o seguinte: depende do ego. Você encontra, estatisticamente, caras que viveram na favela e não são delinquentes. E caras que viveram em palácios e são delinquentes. Tinham tudo e se tornaram marginal. Tinham nada e se tornaram homens do bem, mulheres do bem. Qual que é a diferença? Os sociólogos vão dizer, a criação, a pedagogia diz isso. A psicanálise diz, não, a estrutura egóica, a estrutura psíquica. A estrutura dele é cheia de cupim, se é que eu posso usar essa ilustração. A comida está corroída. Ele não tem estrutura psíquica. O que eu diria que é uma pessoa saudável psiquicamente? Aquela que sabe enfrentar os seus monstros, os seus dilemas e também os seus sonhos, as suas realizações, sem permitir que elas o influenciem. Isso é uma pessoa saudável. Então, detalhe, você tem mais quantos minutos aí, meu brother? Então, vamos mais um pouco, pode ir. Então, veja bem, a sociedade está o tempo inteiro dizendo o seguinte: você merece ser feliz. E ser feliz há um padrão para a felicidade, né? Envolve o salário que você ganha, o lugar onde você viaja, a comida que tu comes, passa por todas essas coisas, né? A felicidade. E a questão profissional, enfim. E aí a gente está falando de investimentos, que é uma coisa da vida, né? Pais fazem aquilo que, mais do que lhes são possíveis de se fazer pelos filhos, para que eles tenham os recursos mínimos, né? Para que os filhos cheguem e possam competir no mercado de trabalho. A gente é testemunha disso, como que os pais se doam pelos filhos. Isso também cria uma pressão nos filhos, evidentemente. Quando eu estive na Coreia, a cultura coreana, que é muito idêntica, muito próxima da cultura japonesa, países pequenos, uma competitividade muito grande, não há espaço de trabalho para as mulheres ficam em casa cuidando dos filhos e os filhos recebem a melhor educação que é possível, porque sabe que no mercado de trabalho a coisa vai ser violenta, a concorrência vai ser brutal, então eles têm que ser alunos diferenciados, não é? Diferenciados. E alguns, às vezes, por não chegar lá, né, acabam fazendo aquilo que nós já falamos, acabam se matando. A Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas que o desejo cumprido é um bom remédio. No texto que nós lemos em Mateus, capítulo 9, verso 36, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor.
Essas duas expressões, aflitas e exaustas, elas sinalizam uma condição da alma humana muito interessante, muito preocupante. Aflitas diz respeito às pessoas que perderam a esperança. Gente que está abatida, gente que está desanimada, pessoas que estão enfraquecidas. E a palavra exaustas diz respeito a pessoas que foram golpeadas, estão prostradas, né? Estão caídas, estão paralisadas. Você é um psicanalista, você é um pastor, né? As pessoas entram no teu consultório, você conhece Bíblia e conhece também aquilo que a sabedoria humana lhe proporciona de diagnosticar, de entender, de compreender. Veja bem, pessoas que estão há anos convivendo com uma doença. Vamos pegar aqui algo que é comum hoje em dia. Depressão. E pessoas depressivas, a estatística está aí para dizer, há um percentual que acaba desembocando num suicídio. Gente que está há anos, né, com os altos e baixos, vamos assim dizer, né? E aí chega um determinado momento que eles acabam partindo aí para um ato suicida. Veja bem, como que a gente lida com isso, né? Eu anotei aqui algo que eu achei interessante. Olha só, as pessoas podem tentar ou cometer suicídio por diversos motivos. Se livrarem de uma situação de extrema aflição, né? O texto bíblico que falamos, que Jesus viu a multidão e elas estavam aflitas, para a qual acham que não há solução, né? Ponto, é o fim da linha, não há mais o que fazer. Estarem no estado psicótico, isto é, fora da realidade, se acharem perseguidas, sem alternativa de fuga, se acharem deprimidas, achando que a vida não vale mais a pena, por terem uma doença física incurável e se acharem desesperados com a sua situação, por serem portadores de um transtorno de personalidade e atentarem contra a vida no impulso de raiva ou para chamar a atenção. Ou seja, são algumas causas que acabam levando as pessoas aí a cometerem o suicídio. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa que esteja passando por coisas dessa natureza. Eu entro no teu consultório e vamos tentar aqui trabalhar duas situações. Gente que está passando por esses momentos, as famílias que vão ter que conviver com a dor da perda, né? A tua experiência, você já chegou a aconselhar famílias que te procurou, olha, eu estou tentando, eu preciso de ajuda porque na minha família, o meu filho, uma pessoa muito, muito querida, passou a cometer o suicídio e a gente está aqui, a gente está se corroendo porque a gente viu alguns sinais, não atentou, minimizou, não valorizamos as evidências e hoje o sentimento de culpa está nos corroendo. Como é que a gente, Jean, na tua experiência como pastor, como psicanalista, lidam com essas duas realidades, né? As pessoas que estão nos acompanhando, que vai nos acompanhar, né? Nós estamos gravando aqui esse programa, são agora 19h05, daqui a pouco ele vai ao ar pelo canal da igreja, os irmãos que estarão nos acompanhando, pessoas que estarão nos acompanhando, gente que está passando por momentos assim tão angustiantes na sua vida, há anos convivendo com a situação, gente que não se perdoa, gente que não que diz assim, puxa vida, o que eu fui fazer? Que escolha foi essa? Né? Eu estou gerando sofrimento nos outros, eu não me perdoo por ter feito isso. Tantas pessoas me aconselharam, não levei isso em consideração, tomei essa decisão e hoje essa decisão está me matando porque isso poderia ter sido evitado. Eu não deveria ter entrado nessa, acabei entrando, não me perdoo, enfim. E famílias de repente estão convivendo aí com essa dura realidade. Tiveram um membro da família e que passou por isso, acabou atentando contra a própria vida e a família está assim sofrendo porque ela se sente culpada. Nós deveríamos ter observado, nós deveríamos ter cuidado e nada fizemos. O que você diz, queridão? Eu tenho uma senhora que me procurou, está frequentando aqui a igreja. Eu juntei mais duas psicólogas aqui da igreja e a minha esposa que é psicopedagoga
e fizemos uma faixa e colocamos aqui, objetivando essa questão da pandemia, quando o pessoal começar a sair e encontrar, e a gente está dando atendimento gratuito aqui, e botamos uma faixa falando, e acionei o meu psiquiatra para ver se ele pode aumentar os dias de atendimento aqui, se tiver procura. Ele atende aqui na igreja. E eu fui procurado por uma senhora crente, oriundo de uma outra igreja, está frequentando aqui. Fazem 3 meses, que o filho, morando com um amigo lá na Paulista, o amigo encontrou ele enforcado atrás da porta, num sábado. Ela veio com esse dilema, chorou bastante. O que eu tenho aprendido, reverendo, é que nem sempre a gente tem resposta. Isso, nos meus 54 anos de vida, já me deram compreensão de entender que vale mais a presença do que a resposta. E quando a minha mãe faleceu, eu fui no enterro dela, lá no interior do Rio de Janeiro. Foi muito difícil para mim. Ela morreu com 58 anos de um câncer. E minha história de vida fazia com que eu tivesse... A perda da minha mãe fosse significativa para mim, porque eu sou o primeiro convertido de uma família de umbandistas. Eu sou o primeiro pastor de uma família de umbandistas. E eu sofri muito na época da minha conversão por causa disso. E depois minha mãe foi convertida, meu pai convertido. A gente fala se converteu. Ninguém se converte, né? É Deus que nos converte. E ela foi convertida e tal, e eu passei a ser o exemplo, né? E quando ela falece, eu estou no auge do pastorado, e o pastorado não faz mais sentido para mim, porque eu não tenho mais ninguém que me viu antes, me viu depois, poder elogiar. Eu entro em crise. Eu vou para o velório, e quem me consolou foi um pastor que também tinha perdido a mãe, e ele não saiu de perto de mim o tempo todo. Vinha gente, batia no... fica assim, não, sua mãe parou de sofrer, aquelas coisas, parou de sofrer, está com Cristo, está com Jesus, E aquele cara, onde eu ia, ele não falou nada, ele não disse nada, ele não pregou nada. Onde eu ia, ele estava. Aquele cara foi o cara que me consolou. A presença dele me consolou. Quando eu digo, e quando eu leio na Bíblia, que o Espírito Santo nos consola, não é que o Espírito Santo nos responde tudo, o Espírito Santo diz tudo que a gente gostaria de saber. É que o Espírito Santo se faz presente. Para mim, o texto é esse. Quando ele é o consolador, ele vai estar com você. E se a gente tem a certeza disso, eu não quero resposta, porque nem sempre a gente tem resposta. Essa mãe chorou, e ela está aqui nos estudos bíblicos. Está aqui, veio para cá. Porque eu permiti que ela chorasse, eu permiti que ela tivesse a sua... né? Mas ela, nesse caso, essa mulher tem... Não, eu fiz o que eu pude. Eu não estava lá perto dele quando ele fez isso. Menino de 26 anos, 27 anos. Poxa, caramba. Eu não sei o que é isso, reverendo. Não sei o que é perder um filho para o suicídio. Para mim seria difícil perder por um acidente de carro, por uma doença, por um câncer, por alguma coisa. Imagina para o suicídio. Quer dizer, ele deliberadamente desistiu de nós aqui, com tudo que eu dei, com tudo que eu fiz. Ele não quis a gente, ele me desprezou. Porque qual que é a mensagem que o suicídio passa para quem tem parente que se suicidou? Ele me desprezou, eu fui desprezado. Ele não quis a minha presença, ele preferiu a morte do que a mim. Essa é uma mensagem que o suicídio passa. E essa mãe se sente assim. Pô, eu não fui mãe, eu não fui presença na vida dele. Não sei se a senhora foi ou não foi. Eu tenho dificuldade, reverendo, com dizer o que dizer. Querer dar resposta para tudo, não? Tentar encontrar resposta para tudo, né? A gente está amando essa mulher aqui, a gente está acolhendo ela, a gente permite ela falar quando ela quer, permite ela dizer quando ela quiser. O que a gente pode fazer é, teologicamente, tirar os carrapichos, né, que vêm de outras denominações, outras igrejas. Foi para o inferno porque se matou, não tinha Cristo. Esses carrapichos a gente consegue tirar pelas Escrituras, né?
Agora, qual o conforto que a gente pode dar? Estando junto, igual o Espírito Santo faz, estando presente, estando perto. É tudo que eu tento fazer, o que eu faço aqui. Por outro lado, aqueles que... Esses são os que já deram cabo da vida, né? A família ficou, porque quem precisa de consolo, conforto e carinho é quem ficou. A gente está junto, a gente vai chorar junto, porque eu faço uma ginástica perigosa. Eu faço. Minha mulher diz, você é doido, você é louco. Eu falei, eu acho que eu sou mesmo. A pessoa vai contando a coisa, eu vou me vendo naquela situação. A pessoa vai me contando, essa mulher, por exemplo, ela começou a me contar do filho dela. Eu comecei a imaginar o meu. Eu comecei a pensar, é ficcional mesmo. Eu comecei a pensar no meu filho, com esse carro que ele comprou, ele não aguentou a pressão da vida, ele, de propósito, bateu de frente com o muro e se matou e deixou uma carta dizendo, o pai não quis mais vender. Ela foi falando dela, eu fui pensando no meu. Reverendo, você não tem ideia da angústia que eu sofri. Eu fiquei angustiado, eu faço igual um pneumologista que fez o curso de psicanálise comigo, e ele disse que ele tomava todos os remédios que ele passava para os pacientes. Eu falei, rapaz, você é doido? Eu falei, eu senti o que vai dar em mim. O efeito colateral. Eu falei, eu sou igual, eu fico no efeito colateral. Mas eu chego em casa angustiado. O que acaba acontecendo? Eu chego em casa, abro a porta do quarto do meu filho, eu preciso ver meu filho. Aí ele está lá na cama. Ô, pai, o que foi? Eu falei, dá um abraço no pai aqui. Aí eu começo a chorar. O que foi, pai? Eu falei, não, o pai se colocou no lugar de uma pessoa. E uma mulher me contou que o filho se matou e eu fiquei imaginando que fosse você. E ali eu choro com ele, como eu estou emocionado agora. E aquilo, rapaz, me dá um... E aí eu sinto em mim a presença do Espírito Santo. E essa presença que eu sinto do Espírito Santo, eu consigo fazer aquela mulher sentir também. O problema é que a gente ouve a dor dos outros e a gente faz de conta que não é com a gente. Né? Empatia, né, cara? Pois é. A minha mulher diz, você é doido. Eu acho que eu sou doido mesmo, porque eu faço isso. Cada um que vem aqui, eu digo, meu Deus do céu. Aí eu vou botando personagens que, para mim, são da minha vida, minha mãe, meu pai, e vou lidando com isso. E à medida que eu vou lidando com isso, eu consigo passar para ele. Igual o meu amigo pneumologista, que tomava os próprios remédios que ele passava para o paciente. Eu acho que eu faço isso. Eu faço isso. Porque a vida hoje, reverendo, está tão automatizada, a gente está tão na era da robótica e da inteligência artificial que a gente está perdendo a afetividade. Eu fico assim, eu botei essa faixa aqui na igreja porque ano retrasado eu fiquei sabendo que a filha do açougueiro aqui, um cara que tem um açougue de boa qualidade aqui no bairro, a menina tentou suicídio. Eu digo, eu aqui, há 20 anos psicanalista, eu estou há 18 anos no bairro. Eu aqui, essa menina não tomou conhecimento de mim, do que eu posso ajudar, do meu psiquiatra, do que a gente pode fazer, da igreja. Isso, para mim, reverendo, é angustiante. Então, bota uma faixa aqui. Estou aqui para te ajudar, para te atender. E eu montei uma equipe, porque sozinho eu não dou conta. E estou orando para que Deus mande outros profissionais que possam me ajudar nesse trabalho de acolhimento, de ajudar essas pessoas a lidar com o seu sofrimento. Agora, na demanda aqui do consultório, do gabinete, do aconselhamento, Deus vai fazendo surgir os conselhos, os textos bíblicos. Uma coisa eu levo a ferro e fogo, que é aquele texto de Jesus, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Bom, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu armazeno ela na memória e eu conto que na hora daquele problema o Espírito Santo me fará lembrar. E isso tem acontecido e tem sido sensacional. Que legal, cara. Muito joia. Jean, eu sei do teu compromisso. Aí você tem mais uns 8 minutos aí? Tenho sim. Então, vamos aí. Vamos caminhar para o nosso final. Eu não tenho... Eu sou pastor e as pessoas que chegam aqui pedindo ajuda, eu
vou na palavra, né? Sim. É uma ferramenta que eu tenho, e você falando isso aí, puxa vida, que legal, porque eu Reverendo, creio... me permita fazer uma coisa que, assim, às vezes eu apanho muito de pastores. São poucos pastores que fazem o que você está fazendo, chamando um pastor psicanalista. Eles gostam muito de pastores com doutorado em aconselhamento, em não sei aonde. Ok, eu nego as escrituras de forma alguma. Eu tenho o conhecimento que você tem bíblico e você não tem o conhecimento da ferramenta da psicanálise que eu tenho. Não tem diferença nenhuma, reverendo. Porque muita gente pensa que eu aqui fico metendo Freud e Jung na cabeça dos caras. Não. Minha sala tem 2 quadros religiosos. Um é o Bom Pastor, pintado por reverendo Jaziel Botelho, da Ovelha Perdida, e o outro é uma cópia do Rembrandt, do Filho Pródigo. Esses quadros me acompanham há 18 anos que eu tenho consultório. E eles estão sempre na frente dos pacientes, para retratar o carinho e o cuidado de Deus com as nossas vidas. Com aquele filho que volta maltrapilho e Deus o recebe de volta, o pai o recebe de volta, e uma ovelha que Jesus larga as 99 e desce para pegar uma que se perdeu. Jesus mostra o carinho que ele tem para as pessoas. O que a psicanálise me dá é uma compreensão da dimensão da complexidade humana. Porque, por exemplo, o cara chega para mim, eu tenho vários crentes que vêm aqui com vários problemas. Eu tive um recentemente que me procurou, assustado, crente, líder de juventude de uma outra igreja, e falou: reverendo, eu sei que só tem essa dinâmica aí da psicanálise, eu estou assustado, eu estou sonhando com o homossexualismo. Eu estou sonhando, eu tenho sonhos de que eu estou sendo tomado por uma outra pessoa, por um outro homem, por um ato de penetração. Eu estou com medo de ter desejos homossexuais. A ferramenta da psicanálise me permite pensar além do que ele não consegue, e eu lhe faço uma pergunta. Você está sofrendo perseguição no seu trabalho? Você está se sentindo diminuído no seu trabalho? Estou. Ele acha que a pergunta não tem nada a ver, né? Eu venho aqui, conto uma coisa para o senhor me faz uma outra pergunta. Essa é a dinâmica da psicanálise que muita gente não sabe. Eu faço a mesma coisa que Natan fez com Davi. Natan não entra na sala de Davi e diz: "Ô rei, você fez isso, isso e isso". Ele conta uma história. E Davi, por ser muito justo, morde a isca. E o profeta passa a falar na primeira pessoa e diz: "Tu és o homem". E aí ele descreve ali, na voz de Deus, dizendo: "Eu te dei, eu te fiz". Se o profeta entra e não conta uma história para Davi morder a isca, ele podia ter morrido ali. Davi podia ter matado ele. É isso que a psicanálise faz. A psicanálise me proporcionou um conhecimento da mente humana e dos comportamentos e mostrar para a pessoa que aquilo que ela pensa que não é. Então, ele não está com desejo homossexual, ele está só sofrendo uma perseguição. E aquilo simbolizou. E aí eu disse mais tantas outras coisas para ele. Então, reverendo, continua aí. Só queria te dar esse adendo que já é muito o que você faz, o que os pastores fazem de gabinete, de instrução bíblica e tudo. A pequena diferença é que a psicanálise tem uma outra ferramenta, né? Mas eu uso Bíblia também o tempo todo. Sim, coisa boa, cara. E para a gente fechar aqui, Jean, a pandemia aumentou aumentou o quadro de depressão, de ansiedade, e, consequentemente, também de suicídio, separações, enfim. Ela trouxe muita coisa, muito aprendizado, muita coisa boa, mas essa instabilidade, esse desejo não realizado, essa frustração que pairou sobre a vida, sobre o planeta, vamos assim dizer, né? Ela abalou a vida de muita gente. E a gente sabe que sem esperança ninguém vive,
né? Uma pessoa que entra no consultório é porque está dizendo, olha, eu preciso de uma luz, eu preciso de uma direção, eu quero algo que realmente eu preciso de socorro, né? O Senhor Jesus, mais adiante do texto, em Mateus 11, a partir do verso 28, ele faz aquele convite excepcional, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Então ele fala dessa necessidade que o ser humano tem de realmente encontrar refrigério, de realmente encontrar descanso para a alma. E não é fácil, né? Dependendo da situação, por exemplo, dependendo da enfermidade que a pessoa está convivendo com ela, uma situação delicada, uma doença degenerativa e tantas outras coisas mais que assolam aí a humanidade. E nós precisamos colocar a esperança dessa pessoa no lugar certo, né? No mundo vai ter aflição, no mundo vai ter doenças e o tempo vai passar, a coisa pode se modernizar muito, a inteligência artificial, mas as enfermidades, os problemas políticos, a crise econômica, seca, fome, peste, terremotos e tantas outras coisas mais, vai estar presente na humanidade. Não tem como evitar isso, né? Isso aí vai acontecer até a volta do Senhor Jesus, a gente vai conviver com isso. Então, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, e eu quero agradecer muito aí você por esse tempo tão precioso, pastor Jean, pastor da Igreja Presbiteriana de Interlagos, né, Jean? Não é isso? Segunda Igreja Presbiteriana de Interlagos. Pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Interlagos. Então agradeço demais aí esse bate-papo, a gentileza de ter atendido aqui o nosso convite. E eu queria, Jean, que você fizesse aí as suas considerações finais. Alguns jovens me deu um feedback na questão lá do convite, né? Bateram palma pelo tema, porque o tema é pesado, né? Suicídio. Por que as pessoas se matam? Então, e gente nesse perfil aí de 15 até 30 e poucos anos e tudo mais, e outros que estarão acessando isso. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, né? Baseado no tema, orientações para quem está convivendo com sentimentos assim. Eu anotei aqui indicadores de risco, por exemplo. Tentativa anterior ou fantasias de suicídio, disponibilidade de meios para suicídio, ideias de suicídio abertamente faladas, preparação de um testamento, luto pela perda de alguém próximo, história de suicídio na família, pessimismo ou falta de esperança, entre outras. Aqueles que vão nos ouvir, que vão nos ver, e ao longo aí porque isso vai ficar aí postado, né, para as futuras gerações. E seus conselhos aí, meu querido, para gente que está flertando aí com essa questão. Gente que, vez ou outra, esse pensamento vem, né? A vida não vale a pena, não tem jeito, acabou, não aguento mais conviver com isso, porque o suicídio, nós falamos isso lá atrás, né? Ele quer viver. O que ele não quer é conviver com essa angústia, né? E dá uns conselhos aí exponenciais. Tá. E faz aquela oração, sustância para nós. Tá. Algumas coisas. A primeira é que eu trabalho com eles e quero que você que me vê e me ouve entenda que você não está sozinho. Nem para passar pelas suas dificuldades, quanto para viver as suas vitórias. A sua vida não é um ato isolado. Você tem pai, você tem mãe, você tem avó, você tem tio, você tem amigos, você tem pessoas. Uma das pacientes, eu trabalho muito isso. Ela pensa muito em morte, ela deseja a morte, mas ela só não comete o suicídio, apesar do cutting, por causa do pai e da mãe. Então, essa noção de comunidade é importante. Saiba que você dando cabo da vida, você se matando, você pode causar um dano muito grande para quem fica. São os seus pais. Então, se você está pensando nisso, pensa no seu pai, na sua mãe, ou nas pessoas que amam você.
Segundo, aquilo que eu falei durante essa entrevista, esse momento. A vida tem jeito, solução para tudo, só não tem para a morte. E é justo a morte que você pensa. Quer dizer, você pensa na morte, achando que ela é a solução para tudo aquilo que tem solução em vida, é um contrassenso. Porque só quem foi e voltou da morte foi Jesus Cristo. Só ele pôde dizer, a minha vida dor, ninguém atira, só eu mesmo. E ele foi e voltou, porque ele é Deus, ele tem autoridade sobre isso. Você não. Terceiro, viver é sofrer. E sofrimento precisa ser olhado por uma outra ótica. Eu tenho uma palestra onde eu mostro que depressão nem sempre é ruim. O Jung, Carl Gustav Jung, deprimido, psicotizado por causa do rompimento com Freud, escreveu muitas coisas que hoje nos servem de auxílio. O Red Book, o famoso livro vermelho, onde ele fez ali suas anotações, e durante esse período de grande tormenta, esse período cinza da vida, ele fez esculturas, pintou quadros, desenhou e deixou um cabedal de obra de arte. Então, depressão nem sempre é, para mim, a derrota. Nos momentos depressivos, eu leio mais, eu escrevo mais, eu tenho momento. Então, a gente precisa começar a ver os sofrimentos sobre uma outra ótica, porque a gente sempre vê sofrimento como algo ruim. Tem até uma igreja que tem a propaganda em cima disso. Pare de sofrer. Por quê? Sofrimento é ruim? Não é verdade. O sofrimento de Cristo nos trouxe vitória. Se ele não quisesse passar pelo sofrimento, nós estávamos tudo perdido agora. Então, o sofrimento não é algo ruim. Você precisa entender isso. E, como disse o Jung, você precisa aprender a conversar com os seus sofrimentos, com as suas lutas. E, para isso, você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso com o pastor, você pode fazer isso com o terapeuta, você pode fazer isso com um amigo, você pode aprender a dividir os seus sofrimentos, as suas lutas, e você vai descobrir que todos têm. Você coloca os teus, eu vou colocar os meus, e você talvez diga assim, eu achei que eu tinha problema, mas acho que ele tem mais do que eu. Não é uma questão de concorrência, de competição, quem tem mais sofrimento, mas é uma questão de você saber que todos sofrem, meu caro. E a morte, o suicídio, não é a saída. Não é. Se fosse, todo mundo que morresse tinha garantia do céu. E a gente sabe que não tem. Eu não estou falando que todo suicida vai para o céu ou vai para o inferno. Eu estou dizendo que a morte, estou usando a palavra morte. A morte não é uma garantia. Porque se fosse, morrer estava de bom tamanho. Mas não é verdade. Tanto é que Paulo vai dizer que a última a ser vencida é a morte do corpo. Essa ainda não foi vencida porque nós ainda não ressurgimos com Cristo, os que morreram em Cristo. A morte a ser que foi vencida é a da separação com Deus. Então não pense nisso. Não pense nisso. Viver é bom demais. O seu problema não é a morte, o seu problema é encontrar sentido na vida. E Viktor Frankl dizia isso. Quando ele sobreviveu ao campo de concentração nazista, ficou preso, sofreu, ele produziu uma teoria sensacional e ele vai dizer que o que faz você viver é ter um sentido na vida. Se você está pensando em morte, se você está pensando em acabar com a sua vida, é porque você não tem sentido para viver. Eu posso ajudar você, seu pastor pode ajudar você a encontrar um sentido da vida. E não uma resposta na morte, mas uma resposta na vida. Porque a vida precisa de sentido. E, de fato, se ela não tem sentido, ela vai dar vazão, vai dar espaço à morte. Não pensa nisso. Tem muita coisa boa para ser feita. Vamos aproveitar esse tempo que Deus nos deu, que é preciosíssimo, é maravilhoso, e vamos viver a vida como Deus quer. Porque se a vida é um presente, você ficaria chateado de receber um presente e a pessoa pega o presente e põe de lado. Você não vai abrir, não? Gastei dinheiro para comprar, andei para comprar, pensei em você para comprar, você não vai abrir? E aí você volta daqui a um ano, o presente está lá embalado ainda, como é que você ficaria? Se você tem o hoje chama-se presente. Abra, viva.
porque Deus te deu, porque Ele ama você. Amém. Pense nisso todos os dias. E Coisa Deus boa. te abençoe. Amém, Oremos? querido. Oremos. Senhor, eu quero rogar por todos que nos Deus, ouviram, em nome de Jesus. por todos que estão conosco nessa conversa. Nosso propósito, Senhor, não é dar resposta, mas é dizer que nós temos uma luz no fim do túnel. Sim, Deus. E há, Senhor, uma saída para a nossa vida, para a vida de quem sofre. As palavras, os versos lidos pelo reverendo, por aquilo tudo que nós conversamos. Em Jesus. Senhor, põe alguém no caminho dessa pessoa que sofre. Amém, Senhor. Usa essa pessoa que está ouvindo para que aconselhe e abrace, esteja presente naqueles que sofrem, que estão perto Sim, dela. meu Deus. Tem E sobre todos nós, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Em nome de Jesus. Ser benigno e com compaixão, Pai, se derrame sobre nós. Amém. É minha oração nessa noite, Amém. no nome de Santo, no nome de Cristo, no nome do Todo-Poderoso que está conosco. Amém. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Amém. Queridão, obrigado, foi bom, meu irmão, pela oportunidade. Tamo junto. Obrigado aí, valeu demais. Bom estudo. Igreja Presbiteriana de Osasco está em boas mãos. E a segunda de Interlagos também. Obrigado, querido, pelo carinho. Valeu demais, querido. Obrigado, viu? Fique na paz. Bem, gente, nós tivemos aqui esse bate-papo com o nosso querido, meu querido amigo Jean, Antônio Jean, pastor, psicanalista, e falando desse tema, né? Um tema tão realmente importante, e nós gostaríamos que você pudesse realmente pegar esse link aí depois, pudesse encaminhar para alguém, né? E vai ficar aí disponível na nossa página, no canal da Igreja, TV IPO. Obrigado a todos os irmãos pela companhia. Deus abençoe grandemente a sua vida. Qualquer coisa aí que vocês precisarem, aqueles que estarão acessando aí, nos acompanhando, pode nos mandar mensagem, tá bom? Pelo nosso e-mail, meu e-mail pessoal, edinaldofalmeida@gmail.com. Pode mandar também pelo WhatsApp, que é 979-753-354. Nós estamos aqui para lhe ajudar, tá bom? Então pode contar conosco, a gente ora, a gente aconselha, estamos aqui para poder servir. Tá joia? Então, se você souber de alguém que esteja passando aí por momentos difíceis, também estamos aqui. Tá joia? Vamos caminhar juntos aquilo que o pastor Jean falou. Você não precisa caminhar sozinho. E nós estamos aqui para lhe ajudar. Tá joia? Valeu, gente querida. Obrigado a todos pela companhia. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tá certo? Até domingo, se Deus assim nos permitir. Valeu, gente. Obrigado demais. Foi bênção. Foi muito bom. Né? Vamos seguindo, então, com fé. E a campanha aí do nosso som continua. Estamos agora na próxima etapa, que é trocar todo o som da igreja. Então, contamos aí com a sua oração, contamos com a sua contribuição. Tá bom? Obrigado, queridos. Tenham todos uma ótima noite. Qualquer coisa, eu já falei, o meu contato, o meu e-mail, vocês podem mandar aí para a gente, que a gente vai entrar em contato com você. Deus abençoe. Te concedo uma ótima noite.